Olá, sejam bem-vindos ao Vozes Vistas. Vozes Vistas é o nosso podcast que a gente dá voz à nossa comunidade de membros, comunidade de chairs. Hoje eu tenho o prazer de receber a Yuri Larissa. Yuri Larissa hoje CEO do Grupo Aprimora e para mim é um dia especial, né? Um dia muito bacana porque eu fundei o Grupo Aprimora, né? Eu fui o fundador e hoje estou no conselho da empresa, até por isso que me dedico às minhas atividades aqui dentro da Vistas. E eu convidei a Yuri e ela topou da gente vir contar essa história, né? E assim, é até estranho a gente gravar junto assim, Sim, né? Porque tem muita intimidade na nossa relação, uma relação de muito tempo. Então, bom, às vezes eu vou chamar ela de Japa aqui na conversa, porque é a maneira como ela é conhecida, inclusive, no mercado. Então, Japa, bem-vinda. Tô feliz da gente estar fazendo isso. Eu acho que isso é importante pra gente, como pessoa. É importante para as nossas empresas, para o Grupo Aprimora que hoje você lidera, que é seu também, e para a Vistas que hoje eu lidero, que também faço parte dessa grande empresa. E, então, assim, muito feliz de te receber. Bem-vinda, viu? Eu que estou feliz por estar aqui com você. Obrigada pelo convite, é uma satisfação. E trazer um pouquinho aqui também da minha história, né? Com relação à Aprimora, minha carreira. Sim. Então, estou muito feliz. Obrigada. Muito bom, muito bom. Então, vamos começar. Conta um pouco da tua história. Acho que tua história tem várias nuances aí que são importantes. Sim, né? com certeza. Eu queria conhecer um pouquinho da tua história, queria que você contasse um pouco da tua jornada, né? De vida até a jornada profissional e depois a gente chega nessa jornada aí de como que você virou a número 1 da Aprimora. Legal, então tá bom. Venho de uma família japonesa, Tá. né? E japonês sempre gosta de empreender, né? E quando eu até entrei na Aprimora, a gente tem uma história muito engraçada, né, Tadeu? Tadeu, ele achava que meus pais tinham uma banca de pastel. Isso sempre fica na história. Mas, de fato, minha família em Bauru tem, sim, pastel, né? A banca de pastel, mas os meus avós lá, os pais dos meus pais e da família também da minha mãe, tinha comércio, né? Mas não era pastel, era verdura. Hortifruti, tá vendo? Era hortifruti, sim. E minha família sempre foi muito empreendedora. E eu lembro que eu sou natural de Rio Preto. Em Rio Preto, meu pai tinha... Uma época, ele teve 3 negócios. Teve padaria, sorveteria e quitanda, né? Então, eu já cresci na banca de laranja, eu sempre falo, né? Porque meu pai abriu um negócio em 86, eu sou de 86, então, para você ter uma ideia. E... Você acabou de entregar a tua idade aqui na gravação. Obrigada, eu não deveria, mas tudo bem. E aí o meu pai também sempre com esse tino empreendedor, mas meu pai também, ele atuava no mercado, ele era técnico eletrônico, uma multinacional de automação bancária e industrial, e a minha mãe acabava conduzindo ali os negócios da empresa, né? Depois de uma época, a gente passou por diversas situações, né, da economia também, principalmente, a gente acabou encerrando, né, essa jornada no segmento alimentício, vamos assim dizer, e depois o meu pai decide seguir aí realmente uma carreira de automação, entrando realmente nos negócios, mais de tecnologia, né? E foi aí onde eu, de fato, comecei a minha carreira também, né? E aí vem o lado empreendedor, né? A gente, obviamente, precisa saber um pouco de tudo, conhecer, ter contato com as pessoas. E somos uma família de 3 irmãos, os 3 trabalhavam, né, também junto com os nossos pais, então você já entende que é aquele business totalmente familiar, né? E aí depois de uma época eu acabei ficando noiva de uma pessoa que ficava em Campinas, e ele me trouxe para Campinas, vamos para lá, vamos conhecer o mundo, vamos construir nossa família, e aí eu decidi, né? Eu encerro então ali a minha passagem nos negócios do meu pai, e aí eu ingresso aqui, né, na minha nova vida em Campinas. Tá? E aí começa uma trajetória nova na tua vida ali, que você foi buscar se recolocar. Exato. E conta um pouquinho disso, né? Porque você também não fez formação de RH, embora hoje você tá em RH, você também não é formada nisso, eu sou né? turismóloga de formação. Do 86 é da geração da galera que fez turismo, né? Pois E o meu objetivo era trabalhar com Tem eventos. faculdade de turismo ainda hoje? Tem o Nossa, eu acho que eu fui totalmente preconceituoso agora. Foi demais. Tá bom. Mas aí eu tinha esse objetivo de trabalhar, porque a minha cidade tem muitos eventos, é uma cidade muito voltada para a área da saúde, médica principalmente, a gente tem a referência ali do hospital, enfim. E aí eu pensei que eu ia ingressar, né?
Mas não, acabou que a vida me mudou um pouco aqui, né, o rumo, e segui aqui na área de RH, porque esse meu ex-companheiro, esse meu ex-noivo, ele tinha um contato com uma consultoria, ele acabou me apresentando, e aí eles acabaram me convidando para integrar o time. Então, foi de fato ali que eu comecei a ingressar como uma assistente em RH. Então, isso foi bem bacana, porque era um mundo totalmente desconhecido para mim, né? Porque eu estava acostumada, obviamente, a ter um trato olhando uma área mais de automação industrial, bancária. Então, isso para mim realmente acabou mudando aqui o rumo da minha vida, porque eu estava acostumada a olhar mais para operação, olhar os técnicos que ia dar manutenção, e de repente eu começo a olhar pessoas. Então, realmente é uma nova jornada para mim, tá? E como é que foi essa jornada, Yuri? Como é que foi trabalhar nessa empresa de RH e como foi esse desenvolvimento da tua carreira antes de você entrar na empresa que agora você lidera? Me conta um pouquinho aí. Tadeu, eu sou muito grata por eles terem me dado essa oportunidade, porque dali foi a minha base, realmente. Então, quando a gente tem essa base, foi muito sólida, de muito conhecimento, de contatar as pessoas, realmente deu poder me aprofundar, mas numa área que eu não tinha conhecimento, um segmento totalmente diferente. Foi muito grata. Ali eu construí realmente, né, uma carreira de uma assistente, depois eu fui para uma analista, depois de alguns anos eu acabei sendo promovida a consultora de RH, né? E aí onde eu comecei a atender os meus próprios clientes. Então aí eu começo a realmente olhar mais para o atendimento ao cliente, pensar numa estratégia, o que eu vou fazer, como que eu vou abordar as empresas para poder indicar os meus assessorados. Então assim, acabou que me deu uma outra visão também de mercado. Porque até então eu só estava ali mais fazendo operação. E quando você parte para um lado mais estratégico, obviamente, isso vai te dando realmente mais profundidade do que você está fazendo e a relevância do porquê você está fazendo aquilo. Então, isso foi interessante para mim, para esse meu crescimento ali como consultora. E que tipo de desafio que você sentia ali naquela época, assim, ainda nessa área de pessoas, de recolocação profissional, né? Como que foi para você se adequar aos desafios dessa área? Porque às vezes as pessoas acham que recolocação profissional é algo simples, né? Mas é um business, é um business humano, né, Yuri? Como é que foi isso para você nessa primeira adaptação como consultora? Acredito que primeiro a gente entender esse match, né, do perfil do profissional com essas oportunidades que a gente vê um monte de coisa divulgada no mercado. Então, obviamente, a gente precisa fazer esse cross de uma forma, obviamente, bem direcionada. E o segundo, eu acho que é atender as expectativas também. Como você está no papel de consultora, você precisa, obviamente, entender as dores também daquele profissional, seja para uma transição de carreira que ele está buscando, um sonho, um desejo de conquistar aquele sonho que ele tinha desde criança, né? E para aquela pessoa também da recolocação, né? Então, às vezes, é um pai de família, uma mãe, ele é o principal arrimo. Então, ali eu acho que foi o meu grande desafio mesmo da empatia, né? Do porquê ele está ali conosco no projeto. Tá? Mas foi muito interessante porque dali eu comecei a ouvir histórias totalmente diferentes, anseios, né, as particularidades de cada caso. Então, eu cresci bastante quando eu me tornei consultora. Legal, Yuri, legal. E aí tem uma coisa que cruza a nossa história, né? Sim. A gente, eu depois que fundei a Primora, né? Eu tenho muito orgulho dessa história porque você fundar uma empresa de recursos humanos, trabalhar nela. Eu passei por essa jornada de adaptação de consultor, embora eu já tinha sido headhunter de 2 multinacionais de recrutamento. Você ser consultor de carreira, ajudar pessoas a buscar um emprego, não é uma coisa tão simples, né? E é uma coisa que eu falo que é de vocação mesmo, você tem que ter carinho por aquilo, né? Tanto que a gente sempre prezou por carinho e transparência com as pessoas. Que é o né? nosso lema. Que é o nosso lema até hoje, né? E eu lembro que a nossa história se cruza no dia do seu aniversário, né? Como é que é essa história, Yu? Conta aí. Eu acho que é bem legal, porque o Tadeu, ele tentou me trazer, não foi só em 2019, foi em 2016 também. Mas eu confesso 10 anos atrás. Nossa, a gente está revelando cada vez mais, né? As idades aqui e o tempo, que a gente já se conhece. Eu, na verdade, já conheci o Tadeu uma vez quando você foi num presencial desse escritório anterior, né? Dessa consultoria. E eu conheci o Tadeu, a gente estava ainda, inclusive, numa reunião. Ela era headhunter Você era headhunter ainda. E aí, acabei conhecendo o Tadeu. Legal. E aí, o Tadeu veio fundar a Primora, né? E depois, em 2016,
Em janeiro também você me abordou, foi a primeira abordagem. Primeira abordagem. Isso, e aí, óbvio, eu estava naquele crescimento dentro dessa empresa, e eu falei, não, eu quero me manter aqui, quero, né, tentar vivenciar outros ares, enfim. E aí acabei indicando uma pessoa, essa pessoa até foi trabalhar Trabalhou na Primora, comigo. né? E aí depois, em 2019, o Tadeu falou assim, vamos tentar de novo. Eu acho que ele deve ter pensado, agora vai, né? Agora vai. E aí, em 2019, no dia do meu aniversário, e foi engraçado, porque em 2019, eu coloquei um propósito para mim. E eu falei assim, não, eu preciso buscar realmente um outro espaço no mercado. Preciso entender o meu valor, preciso conhecer outra cultura. E aí, no dia do meu aniversário, dia 20 de janeiro, né, você me aborda pelo LinkedIn. E aí, eu já, rapidinho, já respondi, vamos conversar! E depois, já nessa mesma semana, a gente acabou conversando, acabei evoluindo ali, conversando com outras pessoas que faziam parte ali da nossa história também, por muito tempo. Sim, por muito tempo. Né? E aí depois deu certo, entro na Primora em março, né? Como consultora, né? Como consultora, e ali eu falei assim, nossa, tô conhecendo realmente agora uma cultura diferente, um ambiente diferente. Até o espaço físico, para mim, foi totalmente diferente. O que me marcou bastante, porque ali a gente tinha um open space, né? E a gente às vezes via aqueles escritórios, a gente vê até hoje, né? Os escritórios em São Paulo abertos, e todo mundo trocando, e todo mundo vendo. E eu falei assim, que gostoso. E ali eu já senti que eu fazia parte da Primora, então foi muito bacana. Muito bom. E eu acho que seria legal conhecer a tua história, Yuri, dessa jornada de consultora para gestora e até a diretora-geral. Legal. Né? Porque eu tenho uma pergunta. Quando você entrou lá em 2019, você imaginava que um dia você ia ser a número 1 da operação da Primora? Honestamente, não. Eu falei assim, eu vou continuar como consultora, atendendo executivo, né? E vamos ir para o mercado, fazer com que o nosso nome fique conhecido. Sim. Isso sempre foi o meu objetivo, né? Fazer com que a Yuri Larissa, a japonesa loira, né? Fosse conhecida, né? Fosse conhecida. Então, esse Acho que você já cumpriu, tá? Bastante já. Espero que sim, mas vamos abrir mais aí o mercado com o meu nome. Esse sempre foi o meu objetivo, né? E, obviamente, conforme a gente vê também as mudanças dentro da empresa, a gente vai vendo que a gente, opa, peraí, né? Eu não preciso ficar aqui só como consultora. Eu tenho um espaço que eu posso ir atingindo, né? Então, começo aqui na Primora ainda como consultora, atendendo diversos tipos de projetos de diversas áreas, mas principalmente engenharia e supply. Gosto muito, não sou engenheira, mas eu acho que a minha base familiar ali do meu pai acabou fazendo com que, né, eu me sentisse mais à vontade. E acabei construindo ali um bom relacionamento com muitos clientes, né, como consultora. E depois de um tempo, né, de algumas mudanças, a empresa me deu a oportunidade de ser gestora. Então, assim, já foi um outro grande passo para mim. Ser gestora não é fácil, obviamente. Você tem muitas responsabilidades. Você tem um time, obviamente, que você precisa gerir. Você tem, obviamente, algumas particularidades de projetos. Eu não gosto de utilizar a palavra problema. Eu sempre gosto de utilizar a palavra desafio. É problema. Mas a gente precisa trazer como desafio, né, Tadeu? Porque tem muitos projetos que eu entendo que são desafiadores, né? Só que a gente precisa saber lidar com eles, né? E aí eu obviamente, fui entendendo a minha importância como gestora e também ser para o meu time essa referência. Porque eu acho que é legal falar, primeiro que você não foi a empresa que te deu a oportunidade, foi você que cavou, Yuri. Eu acho que você tem que ser menos humilde, às vezes, nessas histórias suas. Mas eu acho que é legal falar também, Yuri, porque às vezes as pessoas não têm noção que é ser gestor de uma área de job hunting com 4, 5 consultores abaixo e com 100, 120 clientes simultaneamente buscando uma nova vaga executiva. Né? Como que foi para você? Quais seus maiores desafios e maiores aprendizagens dessa primeira fase de gestão que você teve, Yuri? Tadeu, eu vou até te trazer um caso que você participou comigo, não posso, obviamente, falar aqui o nome desse assessorado, mas ele, em uma reunião, foi, eu acho que uma das histórias que eu mais aprendi. Primeiro porque a gente acaba tendo muito receio da gente confrontar,
Sim, né? É cliente, né? Como Exato, é que vai confrontar? poxa, ele acabou investindo no projeto, a gente tem que atender, a gente é empresa de serviço, mas calma lá. Mas eu acho que tudo tem limites, eu acho que a gente precisa ser consultivo. E nessa reunião, eu acho que eu falei assim, meu Deus, acho que eu entrei um pouco em pânico, até o Tadeu entrou comigo, né? E a gente acabou recebendo ele na época do físico, ali, a gente recebeu ele ali no escritório. E eu falei assim, nossa, peraí, é mais fácil do que eu imagino, né? A gente saber lidar com aquela situação. E essa situação eu levo até hoje, porque sim, naquela época a gente tinha 120, hoje a gente tem uma carteira muito maior. Muito maior. Hoje eu tenho uma empresa aqui debaixo de mim e que eu, de novo, eu preciso olhar essas particularidades, né? Mas, obviamente, isso a gente vai criando muita casca, né? Mas dali de consultora eu fui para, né, a gerente ali da área de engenharia e supply chain e tinha uma parte também ali comigo, foi bem bacana. E aí, obviamente, depois de um certo tempo, aí eu me torno a gerente de operações ali do Job Hunting, né? Que sou muito grata, porque foi mais um desenvolvimento para mim. Primeiro você olha uma carteira específica, depois você não está olhando só uma carteira. Você não está olhando, né? Exato. Você está olhando outros tipos de mercado. Você precisa, obviamente, conhecer, você precisa estudar, você precisa pesquisar, você precisa falar, criar relacionamento com outras áreas. Porque enquanto você está ali, em engenharia supply, você está navegando onde você, obviamente, tem total domínio. Mas depois, quando você acaba passando ali para operações mesmo, você precisa, obviamente, se atualizar. E o mercado mudou, né? De 19 para cá mudou. De 19, eu lembro da nossa carteira, a gente tinha um cliente de tecnologia, dois, né? Hoje a carteira é gigante de tecnologia. Uma consultora, tem diversos ali, sim, com certeza. Ô Yuri, e tem uma coisa que eu acho que é legal, dentro de uma empresa de serviço, ela ensina, e a Vistage também é uma empresa de serviço, né? Ela ensina a gente ter uma visão horizontal sobre tudo, né? A gente não tem uma visão muito verticalizada sobre uma área, igual uma área, por exemplo, às vezes de logística, que a pessoa cuida da logística, e tem outra que cuida daquilo, e também uma empresa de serviço que vai crescendo, ela vai tendo essa adequação, né? E, bom, depois de operações, você passou por um novo desafio ali na história, né? Conta um pouquinho disso e já conecta como é que foi para você chegar a essa de diretoria geral. Aí o desafio foi maior ainda. Mas né? Conecta as duas aí, vai lá. Legal. Depois que eu tive essa oportunidade de operações, aí sim eu viro diretora-geral da Primora, né? Eu fui, na verdade, para a área comercial. E aí estava o meu grande desafio, porque eu estava sempre na operação, olhando, entregando o delivery. E aí, de repente, eu falto um passo antes disso tudo acontecer, que é a área comercial. Só que ser consultora, Tadeu, isso fluiu muito fácil, porque você é consultivo na venda. Sim. Né? Então, você vai trazer, de fato, o que o time está entregando, como vai entregar. Então, isso que foi bem bacana, né? Mais um desenvolvimento para minha carreira, olhando esse comercial, olhando mais aqui a abordagem. Poxa, como que eu vou vender? Como que eu vou entender a dor para, de repente, direcionar o melhor projeto aqui? Porque a gente não fica vendendo produto de prateleira. Né? Então, obviamente, a gente precisa entender a necessidade. E dentro da necessidade, aí a gente, obviamente, faz esse diagnóstico ali na hora, na reunião, e, obviamente, já recomenda, né? Então, foi bem bacana aqui para mim, né, dessa área comercial. Eu não imaginava que eu ia me dar bem, né? Porque comercial, normalmente, é uma pessoa que já é nata nisso, né? O Tadeu é um ótimo vendedor. O Tadeu, aqui, ele vende gelo ali, né? Nos lugares frios, agora esqueci. No Polo Norte. Exato. Areia no deserto. Então, já é algo nato. Mas para quem vem construindo isso, realmente é um grande desafio. Mas foi super bacana, né? E depois dessa passagem na área comercial, aí sim, de fato, eu sento nessa cadeira de diretora-geral da Primora, onde eu tô aqui há 2 anos, né? Se eu tô há 2 anos na Vistage, você tá há 2 anos como diretora-geral. Exatamente. E todas essas minhas passagens, esse meu crescimento dentro da minha carreira e muito mais aqui dentro da Primora, todos eles têm desafios. Mas eu acho que você liderar uma empresa é o seu grande desafio. Porque não é só o desafio do lado profissional, né, Tadeu? A gente sabe, a gente também tem que equilibrar o pratinho aqui na vida pessoal. Então, é um desafio também para mim. Por quê? Porque eu gosto muito da Primora, gosto do que eu faço. E a minha dedicação, obviamente, ela fica muito forte aqui. E que às vezes isso aqui, para mim, acaba fluindo muito fácil. E quando eu vou ver, opa, peraí, e esse meu lado pessoal? Então, é um desafio isso para mim também, a gente poder conciliar.
que é o que a gente fala muito aqui, que é o que a gente olha para todos os projetos, né? A gente sempre fala que a nossa metodologia é um propósito de vida pessoal e profissional, né? Então, eu preciso fazer esse equilíbrio. O meu desafio hoje aqui como diretora-geral é eu ter um olhar para um time, não só de uma área comercial, não só de operações, mas também aqui para o todo, né? E a gente, obviamente, não tem só a Aprimora aqui também. A gente tem uma outra divisão também, que também aqui a gente, obviamente, é algo que a gente está trazendo aqui para dentro, internalizando aqui dentro do grupo, mas também que eu preciso já começar a conectar as coisas. Então, é um time de 18 pessoas, quase 20 pessoas. É bastante gente para uma consultoria de RH. Né? Ô Yuri, eu tenho uma pergunta para você que não está no script aqui, mas que é importante. Não, e eu quero te fazer ela com muita segurança. Qual a diferença da empresa que eu fundei para a empresa que você lidera? Da empresa que você fundou para que eu lidero hoje. Que elas são diferentes. Sim, elas são diferentes, Tadeu, elas são diferentes. Eu acho que a cultura que você tinha antigamente, né, era uma cultura que você... Primeiro, a gente já tinha um físico que te aproximava muito do time. E você estava todo dia ali olhando. Você sentava no open space, vamos lá, e aí, cadê? Né? E hoje eu tenho uma cultura híbrida, que eu preciso me conectar muito com as pessoas, né? Claro que hoje aqui a gente tem que a gente está indo 2 vezes por semana para o escritório, mas ainda assim acaba sendo um pouco diferente. Por quê? A velocidade das informações, elas são diferentes, né? Mas tem uma coisa, a essência, ela continua a mesma. Eu tenho certeza disso. O propósito, o que a gente faz, né? Tudo isso, obviamente, ela se mantém a mesma, porque esse é o nosso DNA, essa é a nossa base, esse é o nosso coração, né? Mas sim, existe uma cultura diferente. Eu sou a Yuri Larissa, eu tenho, né, um perfil de uma comunicação diferente, uma exposição, de fazer umas tratativas com o time. Mas isso, obviamente, isso vai mudar sempre quando a liderança ela é diferente. Com certeza. Mas eu queria te falar um ponto que eu acho que é bacana. Eu vejo uma mudança muito importante, Yuri. Eu acho que você, por ter construído a tua carreira por fases dentro da aprendizagem, porque quando eu fundei, eu era o vendedor, o consultor, o assistente, eu era tudo, né? Eu estava sozinho, né? E isso constrói o conhecimento de uma maneira, né? Quando você passa por fases da construção do conhecimento, e até na outra consultoria que você trabalhou, e que eu fico super feliz de você falar com carinho disso, porque é importante as nossas origens, né? E eu sei o quanto esse é um valor importante para você. Quando a gente olha essa história da construção do conhecimento por fase, ela gera um conhecimento diferente. Então, uma mudança primordial que eu vejo já na empresa é uma orientação a dados muito melhor, uma orientação ao processo muito melhor, porque quando você constrói tudo de uma maneira 360 sozinho, talvez você ignore o processo muitas vezes, né? Então, para mim, eu vejo essa uma grande mudança do negócio. E eu queria te fazer um ponto aqui, né, que eu acho que é importante. Quando eu venho para a Vistage, né, há 2 anos atrás, você já estava como diretora-geral, porque eu já estava ali criando um conselho, criando a minha saída, que eu já buscava outra coisa para mim, né? E aí a Vistage foi uma gratíssima oportunidade, muito inquieto, né? Bastante inquieto. E aí a Vistage foi uma grande oportunidade na minha vida profissional e eu sou muito grato por estar aqui construindo essa comunidade de pessoas. E logo que eu venho, eu já entro em um grupo e meses depois que eu entrei num grupo, eu falei, a Yuri precisa entrar num grupo também, né? E aí entra a Vistage na tua vida, né? Sim. E aí como é que foi? E como é que tem sido, Yuri, aí essa relação com o teu chair, com o teu grupo, como é que tem sido a Vistage para você? Eu sou muito grata. Eu sou muito grata. Claro que a gente tem o nosso desenvolvimento que a gente busca, mas eu acho que quando a gente tem alguém que consegue compartilhar as mesmas dores, isso acaba facilitando. Isso, querendo ou não, vai amenizando um pouco. Eu faço parte do grupo do Marlos, ele é o meu chair, grupo 112 de Campinas. Poderoso chefão. Adoro ele. Deixa gravado, hein, poderoso chefão. É verdade. Ele tem aquela casca durona, mas ele é... Não, ele é mole, ele é mole. Nossa, ele é bem tranquilinho. E o Marlos me ajuda muito a vistas as trocas que nós temos ali, né, todo mês. Isso, obviamente, me dá mais segurança, né? Porque é a primeira vez que eu assumo essa cadeira, Tadeu.
né? E, de novo, eu nunca imaginei que eu ia sentar. Então, tem situações, obviamente, que a gente não sabe como que a gente deve tratar. Ou, às vezes, a gente sente insegurança e fala assim, será que é a minha melhor decisão? Ou será que existe algum outro caminho que eu poderia seguir? Então, isso que a Vistage me ajuda bastante. E eu gosto muito de saber muito do mercado, de empresas diferentes, de segmentos. O grupo me permite isso. A gente tem uma diversidade dentro do meu grupo enorme, né? Então, a gente vai desde distribuição de materiais elétricos, vai de mercado de leite, enfim. Então, isso que é bem bacana aqui dentro. Então, a gente consegue, obviamente, trazer uma visão do que eles estão vivenciando e o que a gente poderia fazer de diferente também e poder aplicar aqui dentro. Olhar um dado diferente, né? Eles podem falar assim, por que você não faz isso? Por que você não, de repente, não pode desenvolver dentro da Aprimora um produto? Então, isso que é bem bacana. Isso faz, obviamente, com que eu tenha uma visão totalmente diferente. E você sente como você está na primeira cadeira de número 1 e a tua primeira cadeira de número 1 já é uma cadeira de número 1 com sociedade, né? E virando dona da empresa. Qual que é a importância do chair no seu desenvolvimento para aprender a ser uma número 1? Porque eu falo por mim, assim, o meu chair é o Luiz Garcia em São Paulo e eu aprendi muito com ele, né? Eu aprendi muito, porque ele teve essa carreira de número 1 e muito do que ele viveu como número 1 eu não tinha vivido. E ele foi me ensinando. Então, qual que é a importância desse ensinamento no one-to-one para você com o Marlos, Yuri? Ele me dá muito direcionamento olhando não só o todo, né, dentro da estrutura, mas também do micro, né? E esse micro é de fato a gente olhar desde uma área financeira, como que você pode seguir, né? O que você precisa olhar, o que é importante para você, quais são as informações, a operação, né? Quais são as dores de time também, né? Da área comercial, quais são as dores que você vivencia. Tudo isso é muito difícil, né, Tadeu, quando você tem uma equipe debaixo de você, né? Então, ele acaba realmente me direcionando, ele me provoca muito, né? E ele não me traz respostas prontas. Gostaria muitas vezes, né? Mas ele me questiona e, obviamente, eu preciso refletir, né? E ele fala, tá, mas se fosse por esse caminho, o que você faria? Então, realmente, ele me mentora a todo momento, tá? Então, trazer uma visão que eu não tive, né? E que, obviamente, ele precisa toda hora me cutucar, né? E isso, e aquilo, como que tá? Eu gosto muito que ele acaba me provocando. E, às vezes, a gente traz até as nossas fragilidades, né? E que a Vistage faz isso, né? Que a gente, obviamente, se abra para o nosso grupo, para o nosso chair. Sim. Porque se a gente não se abrir, né? Eu acho que fica difícil para a gente poder aprender e se desenvolver. Sim. E a Vistage está me provocando bastante ultimamente. Que bom, eu fico feliz, Yuri. E eu acho que, assim, seria legal conhecer também você fora da vida, né, de número 1 aí que você está vivendo. Quem é Yuri fora da vida de número 1? Conta um pouquinho de você. Legal, sou casada, né? O meu marido, ele trabalha na área de logística. E a gente tem uma história também engraçada, né? Eu ia contar. Se você não contar, eu vou contar. O meu marido, Guilherme, ele foi meu cliente. Foi teu cliente. Eu acho que foi o melhor planejamento de carreira, a melhor recolocação que eu já fiz, né? E ele foi meu cliente. Trabalhando com tanto cliente, aonde você ia conhecer um marido? Pois é, né? Exato. E o executivo, né? Eu tô realmente ali, né? Tendo uma visão de futuro. E número 1 também, né? E número 1, número 1 também de uma empresa, né? Então, o meu marido é o Guilherme, sou mãe de pet, né? Um cachorrinho e 2 gatinhos. Uma família muito unida, oriental, dos 2 lados, me deu uma base muito forte. E o que me encorajou muito também a fazer essa mudança foi a minha irmã também ter saído da empresa do meu pai, Tadeu? Eu acho que isso é bem bacana, né? Porque quando você tem pessoas que te encorajam, né, e que você tem referência, a minha irmã foi essa referência, eu falei assim, vai conhecer outra coisa. Eu falei assim, por que não? E aí, obviamente, eu me abri para isso e acabei fazendo toda essa mudança e olha onde eu cheguei, sou muito feliz por isso, né? Mas gosto muito de esporte, né? Teve um dos nossos almoços, eu falei assim, eu tenho como esporte como uma base também para que a gente pense muito em resultado, é a constância. Sim. Você precisa treinar, você precisa ter um objetivo, você precisa saber onde você quer chegar. E todo beach tenista gosta de falar que joga beach tênis. Então, sim, sou beach tenista, Tá. né?
gosto de uma academia. Já passou a modinha, então você pode dizer que você não é modinha, porque ela já passou, né? Nossa, eu sou das antigas, né? Sou raiz, não sou Nutella. E gosto muito, mas porque também é uma válvula de escape, claro, mas eu entendo que o esporte, ele realmente ensina muito, né? A gente ser determinado, a gente, obviamente, ter as nossas metas, como que eu vou chegar, o que aconteceu para não ter ido bem no jogo? Peraí, deixa eu voltar. É a mesma coisa que uma estratégia dentro de uma empresa. Se a gente não chegou, o que a gente fez? O que a gente pode mudar? Então, esse meu lado aqui do esporte me ensina bastante, né? Eu sei que você também foi do esporte, você gosta também, então você sabe o quanto que isso acaba. Já fui bem menos do que você, Yuri. Agora um pouquinho mais, assim, engatando aí. Mas, ô Yuri, e eu acho que assim, muito bacana o que você tem construído aí como número 1. E quando eu decidi te convidar para a gente gravar esse podcast aqui, né, o Vozes Vistage, foi primeiro porque você é uma voz da Vistage, você é uma número 1 da Vistage, eu sei o quanto ela está sendo importante para você, né? E a nossa história, ela sempre vai estar misturada, né? Mas eu acho que é importante a gente ter um símbolo, né? Um símbolo mesmo, né? Dessa transição que nós dois fizemos, né? Essa transição aí de você assumir uma empresa que eu fundei, né? E que eu tenho profundo amor pela história, profundo carinho pelas pessoas que estão ali. Eu acho que hoje, pelo menos 30%, 40% das pessoas que estão ali são pessoas que eu recrutei, eu levei para dentro da empresa, né? Igual eu te convidei para ir trabalhar lá. Então, eu tenho muito orgulho de tudo que eu fiz ali, mas eu acho que é importante que quem está ouvindo a gente, né? E quem está efetivamente talvez pensando nisso, tem que ter muita coragem para deixar um negócio que a gente fundou, né? Você tem que ter muita força de vontade para não pôr a mão nas coisas ali, falando isso aqui eu não posso interferir e atrapalhar a operação. Eu te falo muito isso, eu não posso atrapalhar a operação, né? Então, as interferências que eu for fazer, elas não podem ser em nenhum aspecto, em cultura, em pessoas, ela tem que ser em estratégia, em número, no conselho, né? Para que a gente tenha governança sobre isso, né? Então, dar espaço não foi fácil para mim. Não foi fácil. Eu acho que esse episódio aqui, para mim, ele é quase uma dupla entrevista, porque ele não foi fácil, né? Mas ele foi mais fácil porque eu tinha uma pessoa pronta, né? Que é a questão da sucessão. Eu acho que às vezes a gente tem um número 1, que ele é dono de uma empresa, e a gente sabe, quem é dono, quem é número 1, a gente é refém do nosso próprio negócio, às vezes, né? Mas se a gente tem alguém para a sucessão, tem que ter coragem de fazer a sucessão, né? E quando chegou as oportunidades de multiplicar, de fazer outras coisas, eu tive bastante coragem de fazer a sucessão, por olhar para você e falar assim, o coração tá ali, a competência tá ali, tem coisa a lapidar? Óbvio, todo mundo tem, né? Mas tá ali a competência e o coração, então o resto vai vir ali dentro da jornada. Então eu queria te dizer isso de verdade, porque para mim esse episódio ele consolida uma transição de duas histórias, né? Que sempre vão estar conectadas, mas que cada um está respeitando o teu espaço agora. E aí eu quero te perguntar, né? O que você quer para a Aprimora que você lidera, que é a número 1, para os próximos anos, Yuri? O que você busca para a empresa? Assim como eu busquei para mim, eu busco também que a Aprimora seja essa grande referência, né? A gente tem um mercado que o outplacement, né, Tadeu? Ele é um commodity, né? Para muitas empresas acabam contratando para o mercado. Eu desejo e quero muito que a Aprimora, na verdade, seja a referência, obviamente, dentro de Campinas e também de outros lugares onde a gente vai atingir, que a gente já atingiu outros estados, enfim, mas que a gente realmente ali atinja esse nível de reconhecimento de um bom trabalho, de um time que realmente entende o seu momento, que a gente está olhando pessoas, né? E, obviamente, eu miro muito em crescimento, né? Não só ficar com outplacement, que eu desenvolva outros tipos de negócio, que a gente seja realmente uma consultoria voltada para o quê? Para projetos de RH, né? Então, a gente tem ali a divisão de recrutamento, que a gente vem crescendo, né? Aí já tem 1 ano, já que ela foi fundada. Eu desejo que a gente atinja outros patamares aqui também, aqui da nossa empresa de recrutamento, que é a Encontra. Então, eu tenho esse objetivo e, obviamente, também poder ajudar trabalhar em projetos um pouco diferentes, que não sejam tradicionais do mercado. Porque de tradicional, todo mundo acaba fazendo um pouco mais do mesmo. Não com o coração que a Aprimora tem,
né? Mas a gente realmente tem uma tratativa diferente disso tudo, porque o RH, ele acaba realmente vivenciando um mundo mais tradicional, é um mundo que não muda muito. Mas o que a gente pode fazer de diferente? Então, é isso que eu almejo para Aprimora aí nos próximos anos. Ter um crescimento sólido, né? Pensando, obviamente, em outras áreas, com um time muito bem estruturado. Eu sou bem pé no chão, né, Tadeu? Às vezes eu acho que esse meu conservadorismo, eu acho que talvez pode atrapalhar até um pouco, assim, em querer pensar, falar assim, poxa, tá, entendo, né? Traz um plano mais sólido. Mas eu acho que a gente precisa caminhar, como eu caminhei dentro da minha história, também navegar e a gente fortalecer onde a gente tem as nossas raízes, onde a gente é muito bom. E a gente é muito bom com o projeto de recolocação, falar de carreira. Mas, obviamente, eu entendo também que a gente tem um espaço também a tomar aí no mercado para outras, né, divisões aí de RH, tá bom? Muito bom, Yu. E que legado que você quer deixar? Eu quero deixar uma empresa aqui sólida. Eu acho que isso para mim é bem importante, Tadeu. E se eu falar muito de pessoas, eu quero que as pessoas se espelhem em mim, né? Quando se tornarem gestoras. O que eu aprendi ali atrás com a Yuri, com a Japa, né? Para esse meu papel hoje. A gente tem pessoas hoje aqui dentro do nosso time que cresceram. E, inclusive, eu até almocei com uma dessas pessoas do nosso time algumas semanas atrás. E ela falou assim, você me ensinou. O que eu aprendi aqui, eu estou levando agora para minha assistente. Né? Isso é muito bacana. Esse é o legado que eu quero deixar. Realmente de ensinar, né? De mostrar o potencial que cada um tem. Né? De deixar um legado de coisas positivas. Tá? Não é abraçação de árvore, mas quando a gente fala muito, eu vejo muito pessoas. Isso para mim é bem importante. Muito bom, Yu, muito bom. Eu quero te agradecer porque, assim, tenho muito orgulho da nossa relação. Eu sei que ter sócio não é a coisa mais fácil do mundo, né? Quando a gente tem sócio, gente para dividir, gente para compartilhar ali. Mas eu sei o quanto a ambiência da Vista ensina a gente a ser sócio, né? Eu aprendo a ser um sócio melhor quando eu vivo a ambiência lá. Porque você vê todo tipo de exemplo, né? E isso constrói um modelo de conhecimento, né? E como eu disse, eu estou muito feliz aqui onde eu estou, né? Estou fazendo um trabalho que eu entendo que é o meu lugar, é onde eu deveria estar hoje, né? E que histórias se constroem e elas se perpetuam dentro do que a gente entregou, né? Então, eu sei que a minha fase ali acabou, né? E a sua iniciou como a número 1. E eu quero te parabenizar por isso e te agradecer, né? Então, acho que esse episódio aqui, ele simboliza efetivamente esse momento entre nós dois, tá? Obrigada, Tadeu. Eu fico muito feliz. Pode ter certeza que o que você construiu, eu realmente só não tenho dúvida. Quero crescer com os nossos negócios. Não tenho dúvida, Yu. Não tenho dúvida. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter gravado esse episódio junto comigo. E você que assistiu a gente até aqui no Vozes Vistas, o Vozes Vistas dá voz à nossa comunidade. Hoje eu trouxe a Yuri Larissa aqui, número 1 do Grupo Aprimora. O Grupo Aprimora que eu tenho ali a patente de ter fundado e ela que está dando continuidade a esse negócio. Depois que eu vim aqui para a Vistas para liderar a nossa expansão, a gente criou conselho, governança, sucessão. E a gente teve o apoio dos nossos chairs, tanto eu o apoio do meu chair do lado de cá, ela o apoio do chair dela, e isso conecta muito a nossa metodologia, ao que é a Vistas, ao que é a nossa comunidade e ao que é a capacidade do nosso grupo. Se você gostou desse conteúdo, curta, comenta, compartilha, manda ele para alguém que tem que acompanhar e vamos ao próximo Vozes Vistas.